bem-vindos, pessoal, muito bem-vindos, tá? Muito boa noite para vocês. Estamos hoje no nosso segundo encontro, a segunda aula da jornada Decifre Pessoas, da Maratona Decifre Pessoas, tá? Se você está entrando hoje pela primeira vez, se você não estava ontem com a gente, o que é a Maratona Decifre Pessoas? São quatro encontros, começou ontem, hoje, amanhã, sábado e domingo, o último encontro, onde eu estou ministrando quatro aulas para te ajudar a perder o medo de falar em público, a destravar para falar em público. Ontem, quem estava presente ontem, dá um joinha aí, dá um alô. Boa noite, Moacir, meu querido, seja bem-vindo. Boa noite, Magal, seja bem-vindo. Boa noite, Bruna, Aline. Vamos chegando, pessoal, vamos chegando. Ontem, quem não estava presente ontem, eu falei sobre os principais motivos que fazem as pessoas terem medo de falar em público. Né? O que faz uma pessoa travar? Eu expliquei o que era o medo, o que é medo, quais são os principais medos e como a pessoa faz para se livrar desses medos ou para evitar esses medos. Hoje, nós vamos começar o primeiro dos 3 passos fundamentais que qualquer pessoa que queira falar bem em público precisa dominar, tá? São 35 minutos de live, 36 minutos, aliás. Não tem enrolação, é conteúdo direto, objetivo, para fazer valer o seu tempo aqui, para você sair daqui sabendo algo novo, tendo um conhecimento, uma ferramenta que te ajuda a falar melhor em público. E já quero te adiantar, a aula de hoje tá top. Eu separei só pérolas aqui. Depois eu vou mandar uma foto para vocês e mostrar como é que fica aqui a minha mesa, mas eu separei só coisa de impacto para te ajudar, tá ok? Eu vou começar o conteúdo em 30 segundos. Seja bem-vindo Aline, Francisco, o melhor corretor aqui de Paragominas e região e em breve um dos melhores do Brasil, Bruno Neri, que se formou comigo. Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou começar o conteúdo em 30 segundos. Eu quero te pedir um favor apenas, que você vai me ajudar demais se você fizer e vai ajudar outras pessoas. Empresta aqui, direção. Quando eu digo direção, é a Ana Karine, tá, gente? Pois segue lá, Ana Karine Martinelli. O que você vai fazer? Se você gostou da live de ontem e está gostando da de hoje, você vai clicar nesse aviãozinho aqui. Quando você clica nesse aviãozinho, você pode compartilhar e vai mandar para 50 primeiras pessoas que aparecerem ali. Ele deixa você enviar. Você compartilhando essa live, você me ajuda muito. Bem-vindo, Adonis, seja bem-vindo, professor Moisés. Vou dar 30 segundinhos para você fazer isso, se você puder, tá? 30 segundinhos e a gente já começa. Ok, deixa eu ajeitar aqui, quem sabe faz ao vivo, deixa eu ajeitar a luz só para tirar um pouquinho do reflexo dos óculos. Não tem, de qualquer jeito aparece um pouquinho, mas está tranquilo. Vamos lá então, começando. Pessoal, seguinte, segunda aula da Maratona Decifre Pessoas e os 3 passos que toda pessoa precisa aprender para melhorar a sua capacidade de falar em público são: primeiro, saber quem é o seu público. Segundo, saber qual é a sua mensagem. E terceiro, saber qual é o seu objetivo. Se eu preciso falar em público, o que eu tenho que saber? Faz o seguinte, pega papel e caneta se você tiver aí, porque eu vou dar muita dica. Vou falar muita frase, muitos princípios. Quem gosta de anotar, o dia é hoje. Anota tudo que aparecer, porque vai te ajudar muito, tá bom? Primeira coisa que você deve anotar: os 3 passos que toda pessoa precisa aprender se quiser falar bem em público. Quem é o meu público? Quem é o público para quem eu vou falar? Número 1, quem é o meu público? Número 2, qual é a minha mensagem? O que é que eu tenho para falar para esse público? E número 3, qual é o objetivo? Por que eu quero falar isso? O que eu quero que aconteça depois que eu terminar de falar isso? Hoje nós vamos tratar do número 1. Quem é o meu público? Bruno, como assim? Por que eu tenho que saber quem é o meu público? Por que eu preciso saber isso? Primeira coisa, antes de te falar o porquê você precisa saber qual é o seu público, eu quero te contar algo muito rápido. Quero te contar a importância de saber falar bem. Eu sou uma pessoa de origem muito humilde, vim de uma família muito humilde, sempre estudei em escola pública.
Quando estudei em escola particular foi como atleta bolsista, e o que transformou a minha vida, o que abriu portas para mim na minha vida foi a minha oratória, a minha capacidade de me comunicar. Eu não gosto dessa expressão falar bem, eu não gosto muito dessa expressão falar bem, tá? O que abriu as portas para mim foi a minha oratória. Todas as portas, todas as boas oportunidades que chegaram na minha vida, ou que eu consegui construir, foi pela minha capacidade de me expressar, de me comunicar. E por que eu estou te contando isso? Porque uma pessoa que não consegue se comunicar com clareza, uma pessoa que não domina a habilidade de falar corretamente. O que é falar corretamente? É conseguir falar aquilo que você quer e a pessoa entender aquilo que você queria dizer. É isso que é falar bem. Falar bem não é falar bonito, falar bem não é saber um monte de palavra difícil, não tem nada a ver com isso. Saber se comunicar é saber se expressar de uma forma que o outro te entende e você chega onde você quer. Você atinge o seu objetivo. Toda pessoa que tem dificuldade de comunicação, toda pessoa que tem uma dificuldade de comunicação é uma pessoa que vai sofrer limitações. Bruno, como assim? Se você não consegue se comunicar bem, você não vai ter acesso aos melhores empregos. Se você não consegue se comunicar bem, você não vai conseguir ter os melhores resultados, mesmo que você entre em um bom lugar, em um bom emprego, que você abra uma empresa. Quando você não consegue se comunicar bem, você não consegue manter bons relacionamentos, porque você não sabe se expressar, você não sabe falar da forma que você gostaria, você fala de um jeito, a pessoa entende de outro, você estoura muito rápido, ou você não tem paciência com quem é muito lento, muito devagar. Ou é você que é mais lento, tem mais o seu tempo e as pessoas não têm muita paciência com você. Então, toda pessoa que não tem a habilidade de se comunicar é uma pessoa que tem as possibilidades na vida reduzidas. E é isso que me motiva a falar de comunicação. É isso que me motiva a tratar desse assunto. Então, a primeira coisa que você vai fazer é entender por que você precisa saber qual é o seu público. Pode deixar, que senão ele tira aqui. É por isso que você precisa saber qual é o seu público. Quando você sabe qual é o seu público, você já está um passo muito grande à frente de qualquer outra pessoa. Bruno, como assim? Olha só, todas as vezes que você tiver que falar com alguma pessoa, todas as vezes que você tiver que abrir a sua boca para dizer algo, todas as vezes, seja em um discurso, seja em uma apresentação de um trabalho na escola, na faculdade, seja em uma reunião de trabalho, todas as vezes que você precisar falar algo, você tem que se fazer a seguinte pergunta: quem é o meu público? Quem é o meu público? Tá anotando aí? Então anota. Todas as vezes que eu tiver que falar algo, eu tenho que fazer a pergunta: quem é o meu público? Enquanto você anota, boa noite, Adri, Aline, Rodolfo, Thaís, boa noite, Thaís, boa noite, Eleusa, boa noite, Danilo, boa noite, Andréia, Priscila, Seila, boa noite todo mundo, Silvana, Abadessa, Di e Liliane e Neto e Dina, boa noite a todos vocês. Quem chegou agora, compartilha a live, tá, pessoal? Anotaram? Compartilha a live no aviãozinho aí, vamos encher aqui de pessoas. Olha só, eu vou responder perguntas no final. Estou vendo que tem perguntas e no final eu vou responder. Quando você cria esse hábito de anotar quem é o meu público, isso vai te levar ao seguinte passo. Quando eu pergunto quem é o meu público e eu tenho clareza de quem é que vai receber a mensagem, eu começo a preparar e direcionar o segundo passo, que é a aula de amanhã. Qual é a mensagem? Então, eu já sei quem é o meu público. Toda mensagem tem um destinatário. Todas as vezes que você abre a boca para falar, alguém vai receber essa mensagem que você vai dizer. E é isso que faz com que a maioria das pessoas não consigam se comunicar bem, seja no meio de poucas pessoas, seja no meio de muitas pessoas. É o fato de não saber para quem vai falar. Olha só, quando você está na faculdade e tem uma apresentação de trabalho, certo?
Você simplesmente pega a sua parte, os slides, alguém monta os slides e na hora da apresentação fica uma fila, aí vem uma pessoa, eu vou falar sobre a apresentação, nosso trabalho é o Zé, o João e o Pedro. Aí vai falando um, o outro, até que chega a sua vez e você, como o Pedro falou, eu vou falar sobre isso aqui, não sei o que, e você apenas lê, você apenas leva ali palavras soltas. Quando você pergunta quem é o meu público, na mesma situação, meu público tem colegas de faculdade na minha turma, meu professor. Então, meu público é composto por alunos, colegas de classe e um professor. A partir do momento que você já tem essa clareza, que ali só tem alunos e um professor, você já pode se tranquilizar. Primeiro, todo mundo lá está na mesma condição que você. Todos são alunos. Um pode falar um pouco melhor, o outro pode ter um pouquinho mais de postura, de entonação, mas todos estão no mesmo patamar, todos são alunos. Segundo, se são alunos, todos estão ali para aprender. E isso já é motivo suficiente para te tranquilizar. Mas o professor é bravo, mas ele está ali para ensinar. E a faculdade é justamente o lugar de você testar isso. Se o seu propósito na faculdade é aprender e se formar e você está no meio de alunos, quando você faz essa pergunta, quem é o meu público? Meu público são alunos. Isso já deve te tranquilizar. E você já vai partir para a sua fala com o seguinte pensamento: eu estou falando para colegas de turma e para ser avaliado por um professor, e significa que eu tenho aqui até o direito de errar, eu tenho até o direito de não estar na melhor performance. E ali você já sabe para quem você vai falar, você direciona o conteúdo. Quando você está falando com alunos, a sua linguagem é diferente. Quando você está falando com pessoas iguais a você, do mesmo nível intelectual, do mesmo nível financeiro, ou do mesmo círculo profissional, você tem uma tranquilidade maior para falar, porque você já sabe para quem está falando. Quando você não faz essa pergunta, essa clareza não vem e você já entra nervoso como se fosse falar para o Barack Obama, como se fosse falar para o Papa. Calma, calma, você está falando para pessoas iguais a você. Agora, quando você tem que apresentar, por exemplo, o seu TCC, que você vai ser avaliado por uma banca de professores, muito provavelmente mestres, doutores, não é a mesma coisa que falar para os alunos. Quem é o meu público? Mestres, doutores, professores graduados, convidados. Então você já sabe que o seu discurso precisa ser mais bem preparado. Você já sabe que precisa estudar um pouco mais, dominar um pouco mais o tema. Você já sabe que ali você não tem o direito de errar como teria se estivesse falando para alunos. E não ter esse direito faz com que você se prepare melhor. É essa a vantagem que você ganha quando você pergunta qual é o seu público. Além dessa pergunta, qual é o grande erro que muitas pessoas cometem quando precisam falar? Tá? Bem-vinda Carmen, Maíra, Keila, Danilo, todo mundo que chegou por último aí, sejam muito bem-vindos. Carolina, Sá. O erro que as pessoas cometem muito é não entender que todas as vezes que você abre a sua boca para falar, você está no meio de um discurso. Algumas pessoas entendem que falar em público é somente quando você tem plateia, é somente quando você está numa apresentação, somente quando é uma reunião de trabalho. Não, não é. Falar em público é todas as vezes que você tem que falar para alguém. Todas as vezes, pode ser uma pessoa, você tem que perguntar quem é meu público, eu estou falando para quem? Para quem eu vou falar? Eu estou indo para uma entrevista de emprego? Essa entrevista é com o dono? É com o gerente de RH? É com o supervisor de vendas? Eu estou indo numa festa de aniversário e chega lá, alguém fala, poxa, faz um discurso aqui para o seu sobrinho, fala algumas palavras para ele, para sua avó, para o seu marido, enfim. Peraí, quem é meu público? Parentes, amigos? Quando você faz essa pergunta, você consegue se direcionar. Quero trazer um exemplo rápido para vocês. Eu disse para vocês que toda mensagem tem um destinatário. É esse destinatário que você tem que identificar. Toda fala que você for emitir, todas as vezes que você for falar, quando você tem clareza do seu público, você consegue direcionar qual é o tipo de mensagem, qual é a linguagem que você vai usar. A mensagem, quando a gente começa a estruturar um pouco mais o estudo da oratória, você vai descobrir que a fala, ela passa por alguns aspectos. Você tem o tom, que é o tom que você conversa. Eu estou conversando aqui num tom professoral.
didático, pausado. Eu estou variando o tom, eu subo a minha voz, eu desço a minha voz, eu me expresso com as mãos. Nem todas as vezes que eu estou falando eu utilizo esse tom. Tem vezes que eu falo de forma muito mais contida, séria, conciso, direto, objetivo, reto, sem variar tanto o tom. Depende do que eu quero, depende de quê? De quem é o meu público. Então toda fala ela tem tom, toda fala tem ritmo. Como é que eu quero falar? Poxa, eu estou numa live, já passou aqui 15 minutos, 16 minutos de live, então eu preciso falar com ritmo, constância, consistência, objetividade. Se nós estivéssemos em um treinamento, com certeza eu estaria falando de forma muito mais pausada, eu estaria utilizando mais exemplos, eu estaria falando, dividindo as palavras, porque eu teria tempo para trabalhar. Por que é que eu estou falando rápido? Não é rápido. Por que é que eu estou acelerando a minha fala? Porque eu sei quem é o meu público. O meu público é uma galera que está com o celular na mão, que tem mais umas 8, 10 lives pipocando lá em cima para assistir, e ela passou, viu que piscou lá, Bruno está fazendo uma live, ela entrou nessa live, e se eu chegar aqui e eu estiver falando, pessoal, falar em público é muito importante, ele vai sair da live. Então, meu público são pessoas objetivas, diretas, que estão querendo alguma coisa que chame a atenção delas. Quando eu sei quem é o meu público, eu já sei como é que eu vou entregar essa mensagem para esse público. Eu já sei como é que eu tenho que falar para esse público. Eu sei que eu tenho que colocar mais emoção, eu tenho que mexer com você, eu tenho que me movimentar, eu tenho que ter alguma coisa na minha mão aqui. Será que ele vai escrever? Vai escrever aonde? Porque o meu público é um público rápido, vai entrar e sair rapidamente. Ele vai ter que ver algum valor aqui para ficar. Então, eu tenho que cuidar desses aspectos. Volume, se eu estou falando mais alto, mais baixo, tom, se eu estou variando os tons, ritmo, tudo isso eu preciso avaliar e eu vou te ensinar isso amanhã. Mas o principal é você saber que é o seu público que define o seu ritmo. É o seu público que define a forma que você vai falar. Mais um passo, vamos evoluir mais um passo. Além de todos esses aspectos de ritmo, tom, volume, existem alguns tipos de fala. Existe a fala informal, existe a fala formal, existe a fala rápida, objetiva, direta. Existe uma fala de duração média. Quando eu digo fala, eu estou me referindo a discurso. Você vai ter que falar por 15 minutos, 20 minutos. E existe o discurso, a fala de duração longa. Você vai falar por 45 minutos, 1 hora. Quando você precisar falar algo para alguém, quando você precisar se comunicar em público, você precisa se fazer essa pergunta. Quem é o meu público? E qual é o tipo de fala que eu vou ter aqui agora? Tem que ser uma fala rápida, direta, objetiva? Ou é uma fala que eu já vou ter ali 10, 15 minutinhos? Ou é uma apresentação onde eu vou ter 45 minutos? Por que eu insisto tanto nessa tecla? Todos os meus clientes de coaching, independentemente do que ele me traga, eu falo para ele, você precisa aprender a se comunicar. Se você quer ser um profissional diferenciado, se você quer ser um empresário diferenciado, você não pode, presta atenção, você não pode ser aquela pessoa que é o dono da empresa e alguém fala, a gente quer ouvir algumas palavras do dono e você põe a mão no bolso, ou da dona da empresa, e você trava e não consegue falar. Bruno, por que eu não posso? Porque o seu time se inspira em você. O seu time se inspira em você, empresário, se inspira em você, empresária. Se inspira em você, líder, gerente, diretor. Todas as vezes que você tiver a oportunidade de falar, você não precisa ser o melhor orador da face da terra, mas você precisa saber, no mínimo, identificar quem é o seu público, qual é a mensagem que você vai dizer para ele e o porquê que você vai dizer isso. No final, não é obrigatório que as pessoas estejam maravilhadas, te achando o melhor orador da face da terra. Mas é obrigatório que as pessoas tenham entendido o que você falou, da forma que você falou e que você alcance o seu objetivo. Seja você homem, mulher, dono, funcionário. Saber se comunicar com clareza é exatamente isso. É você estar preparado, para uma oportunidade, num novo emprego, para mudar de cargo. É o dono da empresa chegar para falar com você e você conseguir dialogar com ele, sem travar. É no meio de uma reunião alguém pedir para você explicar algo e você não travar, não tremer na base e falar, meu Deus, como é que eu falo aqui? Isso é o mínimo da comunicação. O mínimo. E quando você aprende esses 3 pilares, esses 3 passos, quem é meu público, qual é a mensagem,
e por quê, qual é o objetivo dessa mensagem, o seu jogo muda. Presta atenção. Se você aprender a não cometer o erro de ignorar que toda fala é um discurso, você já vai avançar muito, muito. Deixa eu ver se eu tenho um livro aqui para mostrar para vocês. Tem, tá aqui, ó. Esse livro aqui, ó. Esse livro é um livro do Dale Carnegie que se chama Como Falar em Público e Influenciar Pessoas no Mundo dos Negócios. Depois eu mando uma foto dele, vou colocar uma foto dele nos stories. Por que esse livro é fantástico? Porque ele ensina, entre várias outras coisas, exatamente essa lição. Ele ensina exatamente essa lição, que toda oportunidade de falar é um discurso. Como assim? Imagine que você está fazendo um churrasco na sua casa. E aí tem 5 casais, 10 pessoas, 12 com você e sua esposa, fora as crianças. O almoço está servido e alguém fala assim, você é o dono da casa, alguém fala para você, olha só, você não quer falar umas palavras, agradecer o pessoal, tem tempo que a gente não se encontrava? Você tem que ter a capacidade de se lembrar, peraí, isso é um discurso, isso é uma fala em público. Quem que é meu público? Amigos, parentes, compadres, esse é o meu público. Qual é a mensagem? Agradecer a oportunidade de estar todos reunidos. Por que vou falar isso? Para que eles se sintam importantes. Pronto, em 5 segundos eu fiz esse raciocínio. Quem é meu público, qual é a mensagem e o porquê da mensagem. Quando você faz esse raciocínio e te deram uma palavra, você, pessoal, primeiramente quero agradecer o fato de vocês estarem aqui e tem muito tempo que a gente não se reunia, estava com saudade de me reunir com vocês, é muito bom para minha família receber vocês aqui na nossa casa e eu espero muito que esses momentos se repitam mais vezes, porque vocês são pessoas importantes. Eu sei que cada um aqui tinha um compromisso importante, mas preferiu estar aqui hoje. Então eu, de coração, agradeço a presença de cada um de vocês aqui na nossa casa hoje. E sejam bem-vindos, estejam à vontade, essa casa é de vocês. Fim. Porque você sabia quem era o seu público, você sabia qual era a mensagem e você sabia o porquê você ia dizer isso. Isso é um discurso. Pode durar 40 segundos, mas é um discurso. Se numa reunião de trabalho, alguém vira e fala, ô João, eu preciso que você conte para a equipe aqui sobre os resultados de sucesso que você vem tendo no seu setor. Quem é meu público? A equipe da empresa. Qual é a mensagem? O que eu venho fazendo no meu setor para ter sucesso? Qual é o objetivo dessa mensagem? Fazer com que os outros setores entendam e apliquem também no setor deles. Bom, nosso setor a gente aprendeu que se fizer dessa forma a gente tem o resultado X, mas que se fizer dessa segunda forma, a gente tem um resultado Y e nós fizemos um projeto de, durante 2 semanas, executar dessa segunda forma e os resultados começaram a acontecer. 1 semana de execução a gente corrigiu, melhorou o que dava para fazer e melhoramos ainda mais os resultados e o segredo para a gente conseguir isso foi um empenho da equipe, que a gente percebeu que quando a equipe se empenha, o resultado vem. Fim! Você gastou 40 segundos porque você estruturou o que você ia falar com 3 perguntas. Quem é meu público? Os colegas de trabalho dos outros setores? Qual é a mensagem? Explicar como é que algo está dando certo no meu setor. Qual é o objetivo? Eles entenderem e terem condições de aplicar no setor deles. Não precisa ser um excelente orador, não precisa ser um jornalista, não precisa ser nada fora do comum. É só fazer essas 3 perguntas. Bruno, é simples assim? Muito simples. Se hoje ou amanhã você precisar falar em público, você precisar ligar para alguém, você tem que se perguntar isso. Quem é meu público, qual é a mensagem e por que eu quero isso? Bruno, isso funciona? Deixa eu contar para vocês um negócio. Meu processo de coaching individual tem um valor, de certa forma, elevado. Não é qualquer pessoa que chega lá e consegue fazer um processo. E todas as vezes que eu vou vender um processo desse, que alguém me procura, eu preciso estar muito bem preparado. Eu preciso saber de cor e salteado o que eu entrego. E todas as vezes que eu vou para uma reunião dessa, eu pego um papel e escrevo. Quem é o meu público? É o João Carlos. Qual é a mensagem? Fazer com que ele perceba o valor do serviço que eu presto. Qual é o objetivo? Por que eu preciso fazer isso? Para que ao final da minha fala ele entenda e queira pagar o valor que eu cobro pelo meu serviço. Eu sempre faço essas 3 perguntas. Se eu tiver que falar numa palestra, a mesma coisa.
Se eu tiver que dar um treinamento, a mesma coisa. Se eu estiver indo para uma empresa fechar um treinamento com essa empresa, se eu for fechar com o RH, eu tenho que me portar de uma forma. Eu tenho que passar a mensagem de uma forma. Se eu for fechar com o dono, é de outra forma. Se eu for fechar com o gerente comercial, é de outra forma. Eu tenho vários clientes de coaching que durante o processo receberam alguma proposta de emprego ou alguma oportunidade de mudar de empresa, ou clientes que estavam buscando recolocação no mercado e essas pessoas apareciam entrevistas para elas fazerem. E todas as vezes que aparecia uma entrevista, eles, Bruno, queria trocar uma ideia, queria fazer uma sessão para a gente trabalhar isso aqui. E eu trazia essas perguntas. Com quem é a entrevista? Quem é essa pessoa? Qual é a mensagem que você quer passar para ela? E você quer passar essa mensagem por quê? Por que você quer passar essa mensagem? Recentemente, eu atendendo uma pessoa, ela tinha 2 entrevistas. Uma entrevista era com o chefe imediato. Ela é de uma certa área, vamos colocar aqui, vamos imaginar que hipoteticamente essa pessoa é engenheira mecânica. Ela foi fazer uma entrevista com o chefe da mecânica, da oficina. O cara perguntou termos técnicos o tempo inteiro, ele queria testar o conhecimento dela. E depois ela teve uma segunda entrevista que era com a pessoa dos recursos humanos, uma psicóloga que queria saber se ela tinha as competências comportamentais necessárias para o cargo. Quem é meu público? Ou seja, com quem que é a entrevista? Com um engenheiro. Qual que é a mensagem que preciso passar para ele que tem conhecimento técnico? Por que eu tenho que passar essa mensagem? Porque ele precisa enxergar em mim capacidade, competência para realizar as atividades técnicas que o cargo pede. Mas é um cargo que também pede que a pessoa saiba se relacionar, que a pessoa saiba prospectar negócios. Aí veio a segunda entrevista. Bruno, a segunda entrevista é com fulano, que é um psicólogo. Como é que a gente vai fazer? Quem é o seu público? É um psicólogo. Esse cara não é engenheiro. Ele não vai te perguntar se você sabe apertar o parafuso, se o motor funciona assim ou assado. Esse cara quer saber de competências comportamentais. Então, qual é a mensagem? O que é que você precisa passar para essa pessoa? Você precisa passar para ele que você sabe se expressar, que você sabe trabalhar em equipe, que você sabe ser organizada, que você sabe trabalhar sob pressão, com metas. E por que você precisa fazer isso? Porque ele precisa enxergar em você uma profissional que não é só conhecimento técnico, mas uma profissional que sabe utilizar de competências emocionais para exercer essa função técnica. Isso serve, pessoal, para qualquer circunstância. Eu trouxe um exemplo de uma festa de aniversário, de um almoço na sua casa, de uma entrevista com alguém do alto escalão de uma multinacional. Sempre você precisa fazer essas 3 perguntas. Já estamos caminhando para o fechamento aqui. Vocês estão entendendo? Está ficando claro para vocês? Cabral Vidros, bem-vindos. Silvana, Henrique, sejam bem-vindos. Aline, todo mundo que está aí. Tá? Se estiver gostando, dá um coraçãozinho aí. Não vou nem pedir para compartilhar mais, porque já estamos caminhando para o final. Quero trazer uma frase para você anotar. Anota assim: o público define a mensagem. O público define a mensagem. Anota essa frase e eu vou te explicar o porquê disso. Quem? Cássio. Bem-vindo, Cássio. Boa noite. O público define a mensagem. Por que o público define a mensagem? Porque conforme o seu público, você ajusta a sua mensagem. Eu tenho um treinamento, seja bem-vindo, Iago, seja bem-vindo, doutor Iago. Imagine o seguinte, nós temos um treinamento aqui na Martinelli que se chama 4 pilares do profissional de sucesso. Ele trabalha motivação, comunicação, que a gente está falando aqui, atendimento e vendas. Nesse treinamento, eu consigo adaptá-lo para entregar para qualquer tipo de público. Nós já ministramos esse treinamento para uma Autopeças aqui de Paragominas, a maior de Paragominas, creio eu, onde eu tinha desde os proprietários na plateia até os serviços gerais. Eu tinha do primeiro cargo ao último cargo. Eu tinha pessoas com formação superior, eu tinha pessoas só com ensino médio e eu tinha pessoas quase que sem formação. Quase que sem formação. E eu tenho que me comunicar de uma forma que todos eles me entendam. Eu adaptei a apostila, eu adaptei a comunicação, eu adaptei a forma de entregar. Por que eu fiz isso? Porque eu me perguntei, quem é o meu público?
meu público vem daqui até aqui. Eu tenho vários tipos de formação acadêmica, não acadêmica, eu tenho mecânicos, eu tenho gerentes, eu tenho gestores, eu tenho que falar para todos porque vão estar todos juntos. O público define a mensagem. Eu ajustei a apostila, eu ajustei exemplos, eu ajustei a forma de falar, eu ajustei a roupa que eu ia vestir. Ok, fizemos o treinamento. Bruno, você ajustou a roupa? Sim. Por quê? Porque comunicação não é só o que eu falo. De tudo que eu estou falando aqui, 5% que vocês estão percebendo é a minha fala. Todo o restante tem a ver com a minha roupa, a minha expressão, o tom da minha voz. Só 5% que é a fala. Mas isso é assunto para outro treinamento, para outro dia, tá? Fomos ministrar esse treinamento para uma loja de vestuário, né? Vestuário, cama e mesa. Vestuário em geral, calçados, cama e mesa. Também uma das maiores, acho que é a maior aqui de Paragominas. Eu já tinha um público diferenciado. Eu já era um público que era um pouco diferente do público da Autopeças. Seja bem-vinda, Janaína, Gilcion e Lucivalter. Sejam todos bem-vindos. Eu tive que adaptar novamente o discurso. Eu tive que adaptar o ritmo. Os exemplos são contextos totalmente diferentes. Totalmente diferentes. O mesmo treinamento, eu fui ministrar esse treinamento para uma revenda de insumos daqui da cidade. Ali eu já tinha um público formado quase que 100% por pessoas graduadas, pós-graduadas, com MBA, um conhecimento técnico muito elevado, e eu não poderia entregar da mesma forma que eu entreguei no Autopeças ou que eu entreguei na loja de vestuário. Por quê? Porque eu perguntei, quem é o meu público? Meu público é engenheiro agrônomo, em sua grande maioria, engenheiros agrônomos e engenheiras agrônomas, graduados ou pós-graduados, com MBA, profissionais de venda, que têm uma capacidade de argumentação elevada, que têm um nível de questionamento muito maior. Então eu tive que mudar a linguagem, mudar o vestuário, a forma de vestir, a forma de entrega e a apostila. E por fim, nós ministramos palestras, muitas palestras, e a gente tem um trabalho social de ministrar palestra na zona rural. Teve uma semana, uns 15 dias aproximadamente aqui em Paragominas no ano passado, onde a gente fez umas 7 ou 8 palestras no espaço de 15 dias. Era quase dia sim, dia não. Então teve palestra Empoderação, teve palestra gratuita, teve palestra paga, teve palestra empresa, teve palestra lá na CAIP, na PERAC, que quem é aqui do Pará, daqui de Paragominas, são zonas rurais afastadas, comunidades carentes. E aí, eu fui convidado para ministrar uma palestra no TRT 8, Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, para desembargadores, juízes e assessores, certo? Então, nós fizemos uma série de palestras gratuitas, uma série de palestras com finalidade social para uma população muito carente e logo na sequência, uma palestra para desembargadores. A pergunta tem que ser feita: quem é o meu público? Eu não posso fazer uma palestra numa comunidade carente e achar que um público formado por desembargadores, juízes e assessores, servidores públicos de carreira, vai receber o meu diálogo da mesma forma. Eles não vão perceber a mesma autoridade, eles não vão perceber o mesmo conhecimento. Bruno, como que é esse lance de perguntar qual é o público? Você precisa chegar nesse nível aqui no mínimo. Quando eu fiz essa pergunta na palestra do TRT8, quem é o meu público? Eu fiz essa resposta: desembargador, juiz e assessor. Algum desses 3 cargos, você entra lá se quiser? Ou você precisa estudar muito, mas muito para se tornar um juiz? Você acha que alguém que tem que estudar absurdamente para se tornar um juiz vai ter paciência se não perceber em mim um nível elevado de conhecimento, se eu não utilizar palavras muito mais rebuscadas, se eu não adaptar a minha oratória, o meu discurso, o meu diálogo de uma forma que ele se sinta familiarizado? Você acha que ele vai ficar na palestra? Sabe o que é um desembargador? É um juiz que já foi juiz por tanto tempo e com tanto sucesso que ele é promovido a desembargador. A maioria do público era de desembargadores. Todo mundo lá dentro tinha prestado concurso público. Quando eu fiz essa pergunta, quem é o meu público, eu mudei todo o material, todos os meus exemplos, a forma de falar. Eu fui de terno, muito bem ajustado, gravata fechada até o último aqui, com postura, com microfone de mão,
muito menos expressivo, falando de uma forma muito diferente do que nos outros lugares. Eu estou te trazendo esses exemplos porque se você fixar isso, que perguntar quem é o seu público vai te trazer... Quais são as vantagens, Bruno, de fazer isso? Quando você pergunta quem é o seu público, você tem clareza para definir qual vai ser a mensagem, qual vai ser o formato da mensagem. Quando você pergunta quem é o seu público, você se tranquiliza porque você tem condições, se for de improviso, falar no limite do que você conhece, sem se arriscar. Se for com antecedência, se preparar da forma que aquele público vai te exigir, fora toda a condição que você tem de estruturar a sua mensagem. Pessoal, estamos entrando no finalzinho da nossa live. Quero te antecipar o que a gente vai ter amanhã. Amanhã nós vamos falar sobre a mensagem. A mensagem é maior que o mensageiro. Escreve essa frase. A mensagem é maior que o mensageiro. Você entendeu, né, Janaína? Você entendeu? A mensagem é maior que o mensageiro. A mensagem tem que ser maior que você. Isso que eu estou falando aqui, você pode esquecer de mim. O tempo pode passar, você nem lembrar que você aprendeu isso comigo. Mas o conhecimento fica. Tem várias coisas que eu sei, que eu uso, que eu não me lembro com quem eu aprendi. Em algum momento aquela mensagem chegou. E essa mensagem foi maior que o mensageiro. E esse conhecimento hoje está me servindo, ele está ao meu dispor. Eu não quero aqui que você se lembre de mim, que essa live foi boa. Não é isso que é o meu objetivo. O meu objetivo é que essa mensagem seja maior do que eu e te ajude a melhorar alguma coisa. A melhorar alguma coisa em você, a melhorar alguma coisa na sua vida. Eu desejo do fundo do meu coração que esse conhecimento te desperte a buscar mais conhecimento, porque comunicação abre portas. Comunicação transforma vidas. Se você aprender a se comunicar, se você aprender a falar de uma forma que as pessoas entendem, seus resultados mudam, seus resultados financeiros mudam, os seus relacionamentos pessoais, interpessoais, familiares mudam, a sua capacidade de ganhar dinheiro muda, só pelo fato de você aprender a se comunicar. Agora, se você aprender a se comunicar com clareza, com eloquência, com paixão, com sentimento, aí, meu amigo, aí seu resultado não muda não, meu amigo, minha amiga, seu resultado explode, ele triplica. E é possível, você não precisa ser advogado, médico, pós-graduado, você só precisa aprender a organizar suas ideias, você não precisa saber palavras bonitas, você precisa saber quem é o seu público, qual é a mensagem que você quer passar e o porquê você quer passar isso, isso é o básico. Isso vai transformar o seu jeito de falar e isso vai abrir as portas que você precisa. Bruno, qual que é o seu objetivo com essa live? É que você tire daqui algum conhecimento que aumente as suas possibilidades. Isso. Comunicação, saber se comunicar, aumenta as suas possibilidades. Isso é o que você precisa sair daqui sabendo. Se você melhorar a sua comunicação, as suas possibilidades aumentam e os resultados vêm. Amanhã nós vamos falar sobre a mensagem, vai começar às 21 horas. Eu vou fazer o que aqui? Deixa eu olhar. Eu vou fazer a pose para o print. Vai lá, vou parar aqui numa posição. Crie você sua própria sorte. A Ana falou que eu tirar o óculos. Não, de óculos. Vai lá, printa aí. Printou? Quem printou, printou. Quem não printou, não printa mais. Se você gostou, se fez sentido para você, vai lá, joga nos seus stories, me marca que eu vou te repostar. E eu quero te fazer 2 pedidos. Primeiro, eu quero te dar um presente. Eu dei um presente ontem, várias pessoas fizeram, tá? No link da minha bio, se você clicar, você vai cair lá no grupo do Telegram e tem um link para você fazer um teste de perfil comportamental. É de graça. Clica no link da bio, faz o teste de perfil. Muitas pessoas hoje fizeram e já me deram feedback. E teve gente que ontem, lembram quando eu disse para vocês, como que eu perco o medo de falar em público? Entendendo que você não é a Anitta e nem o Neymar e não tem ninguém preocupado se você fala bem ou não. Já teve gente que gravou stories, pessoas que têm empresa, que têm loja, gravou stories hoje, gostou muito disso e falou que foi um desbloqueio. Então me conta, se melhorou alguma coisa para você, se trouxe para você algum conhecimento. Vai lá no post que eu vou fazer agora com o print dessa live e me conta, ou se quiser me contar em inbox, no privado, lá no direct, pode me contar também.
mas não deixa de fazer o seu teste de perfil gratuito clicando no link da minha bio. Tem uma pergunta aqui, cumprindo o meu tempo de 36 minutos de conteúdo, está encerrado de conteúdo. Eu vou responder aqui umas 5 perguntinhas se vocês tiverem. Tá aqui, ó. Uma pessoa me perguntou: Bruno, uma dica para quem vai falar em público amanhã. Não esperava, mas vai ter que ir falar. Simples. Anota aí o que você vai fazer. Você vai se perguntar quem é o seu público, qual é a mensagem e por que você tem que falar isso. Qual é o objetivo dessa fala. Só isso. Essa é a dica, Fred, meu amigo querido. Só isso. E chega lá e arrasa. Ninguém está sabendo se você está nervoso, se você não está. Ninguém está sabendo se você está preparado, se você não está. As pessoas só sabem aquilo que você fala para elas. Aquilo que você mostra. Fica tranquilo, na sua, respira. Você não é a Anitta e nem o Neymar. O que você falar lá, 5 minutos depois, se você errar alguma coisinha, tá tranquilo. E uma dica de ouro: nunca comece uma fala dizendo assim, eu tô nervoso, então vocês desculpem. Não, ninguém quer saber. Por que você não deve falar isso? Ninguém quer saber e isso não vai amenizar a sua situação. E se você não falar, a pessoa não vai saber. Gente, vocês desculpem aí se eu errar porque eu tô nervoso. Não fale isso não. Pessoal, vim aqui falar, pum, e fala. Quem é o seu público? Quem é o seu público? Qual é a mensagem e o que você quer com essa mensagem? Quem tiver mais perguntas, eu vou abrir uma caixinha de pergunta agora nos stories, você pergunta por lá. Eu vou mandar a foto do livro no grupo do Telegram e clica lá para você fazer o seu teste de perfil. Por hoje é só, pessoal. Eu agradeço imensamente vocês que ficaram aqui até agora. Vocês vão me ajudar demais se compartilharem. Se compartilhar, vai lá no post agora e avisa. Amanhã tem live do Bruno. E se me contarem, né? Bruno, estamos gostando, tá muito rápido, tá muito lento, faz mais. A live não fica gravada, não vai ficar no Insta, mas eu tenho uma surpresa para você. No mesmo link da bio, você clicando, a live de ontem está lá dentro do link da bio. É só você clicar que você vai ter acesso à live de ontem num link exclusivo. No mais, eu agradeço todos os elogios, agradeço tudo que vocês comentaram aqui. Peço perdão se tem alguém que eu não falei o nome, muita gente vai subindo, não dá para falar de todos, mas peço que Deus abençoe vocês. Foi um prazer enorme. Quem perdeu a de ontem, clica no link da bio. Quem quer fazer o teste, clica no link da bio. Vai lá no meu perfil agora e me conta o que você achou. Beijo pra vocês, fiquem com Deus e a gente se vê amanhã às 21h. Tchau!